Fala, duelistas! Hoje cobriremos o duelo de Joey contra Bones. Foram utilizados 2 episódios e 5 capítulos do mangá. Então, sem mais enrolação, e bora para análise. Episódio 17. Terror. Despertar dos Mortos-Vivos. Volume 11, capítulo 88. Os duelistas à espreita. Começando pelo mangá. Às 2h30 da manhã, Kaiba consegue chegar ao castelo de Pegasus. Na entrada, os dois capangas estão conversando a respeito do helicóptero que era para emboscar o Seto Kaiba, onde o piloto não respondia à torre. Quando em frente a eles, aparece Seto Kaiba, que exige falar com Pegasus. As portas se abrem, mas quem o recebe é o capanga-chefe, que formalmente diz que não estava a essa hora à espera de Kaiba. Onde Seto dá uma zoada e diz que seus planos não ocorreram como previsto, e prossegue andando ao saguão principal. O capanga comenta que essa era a segunda vez que Kaiba vinha até essa ilha. Brevemente, Seto responde que era verdade. A primeira vez veio a negócios a respeito do projeto de realidade aumentada. Kaiba percebe que estava sendo enrolado e ele pergunta onde estaria o irmão dele. Novamente o capanga tenta ludibriar, dizendo que já era tarde e que seria melhor ele descansar, mas Seto está com sangue nos olhos e diz que quer falar com Pegasus naquele momento. E com esse jeitinho, o capanga conduz até a porta da entrada principal, e nela vemos a tranca com um espaço de 10 estrelas. E o capanga afirma que apenas as pessoas com 10 estrelas é que poderiam falar com Pegasus, e seus funcionários não eram exceção. O anime irá adaptar essa cena bem mais pra frente, lá no duelo de Paradox. E daqui em diante, em ambas as obras, Joey está tendo um pesadelo, onde ele está duelando com Kaiba, onde ele perde e é chamado de cachorro perdedor, e que nunca mais iria ter coragem de duelar novamente. Então Joey desperta, e recuperado do susto, acorda o restante da turminha, dizendo que já é um novo dia para conquistar estrelas. Bakura no mangá se pergunta se Kaiba conseguiu chegar até o castelo, e nisso Terra chega com a bolsa de Mai, e quando perguntado onde ela estaria, ela responde que ela já havia partido antes dela acordar, mas que tinha deixado um bilhete a Yugi, onde ela estaria em dívida pelas estrelas, e assim, Yugi percebe que Mai é do tipo solitária. Em seguida temos um foco na quantidade de estrelas da turminha. A cena seguinte, enquanto estão andando, comentam quantos duelistas havia sobrado, e que ainda tinham os eliminadores na espreita. Agora o desafio seria muito maior. Esse comentário de Yugi acaba deixando o Joey assustado. Tristan aproveita para zoar, e nisso Joey responde que podia virar Megazord, que ele iria dar conta. Nisso vemos que Bones e sua turminha estão de olho, observando os duelistas, e reconhecem Yugi de longe. Em todo caso, iriam falar com Kif. Há como prosseguir. A cena seguinte mostra eles se reportando ao Kif, que viram 2 alvos, mas era melhor deixá-los em paz, pois um deles era Yugi. Kif não conhece, e o pessoal explica que foi um cara que amassou o Kaiba. Mesmo assim, Kif disse que não iria se importar quem fosse, pois iria dar conta, e que apenas eles 4 iriam entrar no castelo. Eles enfatizam o fato que tiveram muita sorte em se juntarem com alguém tão experiente quanto Kif. E nesse momento, Kif relembra a humilhação que passou em rede nacional e promete que irá fazer de tudo para ter sua vingança. O anime traz essas lembranças em forma de flashback. E no mangá, Kif é muito mais bocudo, e prossegue perguntando do outro cara, e eles respondem que parecia ser um amador. Então isso faz dele o melhor alvo. Eles reclamam que o pessoal não se desgruda, e Kif responde que era só empurrá-los para o buraco, pois naquela região havia um ringue de duelo escondido. Kif revela que essa ilha já foi usada pelo exército americano, e com isso muitos corpos foram enterrados lá, e com isso descobriu um campo de cemitério, e que seria perfeito para um deck zumbi. Então pede para checar o deck de Bones, e fala que as cartas eram uma merda, mas ele tinha as melhores cartas para montar um deck zumbi supremo. Esse pessoal comenta a respeito da suposta regra de 40 cartas, mas Kif diz que oficialmente nem foi convidado para o evento, então não se aplicaria a ele. E caso consiga as 10 estrelas, ninguém iria poder negar o acesso ao castelo, e que ele faria de tudo para conseguir o prêmio do torneio. O pessoal continua a caminhar pela ilha, e percebe que está difícil encontrar oponentes. Com isso, Joey diz que precisa parar para dar uma urinada. Enquanto está se aliviando, o anime expande essa cena, onde Kif estaria indo atrás da arena secreta e omite parte da guerra no anime, mas diz que seria perfeito para os tipos zumbis. E ao avaliar o deck de Bones, diz que iria reformulá-lo. Isso Bones se assusta com as caveiras, e Kif diz que Pegasus tem um péssimo senso de humor. A cena corta para Joey, que estava se limpando perto da cachoeira, quando é abordado pelos 2 garotos, que levam uma pancada seca no bebedor de cachaça, e cai desacordado. O mangá Bones está entre eles, e os caras capturam ele no ato, enquanto ele está com o cipó na mão mijando, e o carregam para a arena secreta, onde jogam ele na cabine de duelo. No anime ele acorda subindo na plataforma. Joey morre em meio desses tipos de lugares, como visto no Death T, jogo 2, e ao olhar para Bones, se espanta dando um berro. A cena corta para a turminha, que acha estranha a demora de Joey. No mangá, Tristan sugere que ele esteja cortando o rabo do macaco, e Té acha isso repugnante. No anime, Yugi suspeita que ele havia sido desafiado, e Tristan reforça que Joey deveria estar preocupado para conseguir se classificar, então se dividem para poder procurar melhor por Joey. O mangá encerra o capítulo no berro de Joey.
Capítulo 89. Duelo sem fim. Joey está novamente tendo pesadelos. Bones comenta que seu deck zumbi já estava esperando. Então perceberam que Joey havia desmaiado. Kif imagina que Joey fosse um oponente forte, já que era amigo desse tal de Yugi, mas isso tirou bem a moral dele. Então ordena que acordem ele. Então Brokutu começa a descer a porrada no Joey, e quando recobra a consciência, parte pra cima dele. Mas novamente o cenário chama atenção, e Bones narra a história da ilha, mas sua feiura ajuda a apavorar ainda mais o contexto. Mas Joey acaba aceitando o duelo imposto, já que pensa nas palavras de Kaiba, em que não teria mais coragem para aceitar um duelo. No anime a cena foi bem similar, mas Joey foi acordado quando Brokutu atirou a caveira parecendo um coco na cabeça de Joey. Bones fala que ele desmaiou ao ver o cemitério, e Joey responde que desmaiou porque viu a cara dele. Kif e sua croja começa a morrer de dar risada. Bones então parte para a aposta, onde seriam 4 estrelas. No anime, Joey se sente incomodado de ter sido obrigado a duelar, então Kif diz que ele poderia recusar o duelo como um bom cachorrinho com o rabo entre as pernas. Se lembrando das palavras de Kaiba, Joey concorda com o duelo, e a cena corta para a turminha indo atrás de Joey, por estar demorando demais. E aqui no mangá rola o diálogo de que talvez ele tenha aceitado algum duelo, por estar com seu orgulho ferido, depois de ser massacrado por Kaiba, e se separam para tentar encontrá-lo mais rápido. A cena retorna ao duelo, onde no mangá, o primeiro turno foi de Joey a invocar o Predador de Machado. Quando Bones irá invocar a Medusa, é sugestionado de Bandit Kif que ele joga outro monstro, Zank, o samurai de armadura. Um monstro guerreiro. Bones acha estranho, mas seus amigos o lembram que só chegaram tão longe por conta das dicas de Bandit Kif. E assim, Bones segue a cal. Joey se zanga com a interferência da plateia, mas assim que a jogada prossegue, ele comanda o ataque e destrói facilmente o monstro. E com a vantagem, Joey começa a celebrar. Bones pensa em jogar uma carta zumbi, mas novamente é impedido por Kif, que o manda jogar outra carta que não seja dessa tipagem. Bem contrariado, Bones joga o dragão rastejante, em modo de defesa, virado para cima no mangá e virado para baixo no anime, onde Joey comanda o ataque e derrota a criatura. Neste turno, no anime, Kif novamente indica um monstro a ser jogado e ressalta que deveria ser jogado em modo de ataque para ser destruído. Bones, a muito contragosto, faz como ordenado. No mangá, Bones invoca na emoção o palhaço assassino. Em resposta, Joey invoca o espadachim flamejante. Após destruir a criatura e ter gerado uma bela mordida nos pontos de vida, Joey percebe que na época era muito dependente de Yugi e que agora iria se provar como duelista. E com tanta confiança ele pergunta se após derrotar Bones, eles não iriam querer duelar com ele. Mas no momento que Bones saca a carta, ele enfim entende qual era a estratégia de Kif, e joga em campo a carta mágica contínua, o chamado dos mortos-vivos, que tem um efeito como descrito no mangá, de invocar monstros do cemitério de forma especial e transformando em monstros zumbis, onde são invulneráveis à maioria dos ataques. Em ambas as obras, essa carta tem um efeito adicional, onde cada vez que o monstro invocado especial por esse efeito forem destruídos, sofre um incremento de 10% ao retornarem ao campo. Uma carta bem poderosa, e assim como a Força Espelho no card game da Konami, essa carta foi bem nerfada em relação ao anime, mas na época era uma carta bem boa, sendo agora uma armadilha contínua que evoca um monstro do cemitério com uma invocação especial, e caso o monstro seja destruído, essa carta também seria. E no melhor estilo, os monstros destruídos anteriormente brotam do chão, e agora são monstros zumbis, e recebem a força extra de campo. O dragão zumbi destrói o Predador de Machado, encerrando aqui o capítulo do mangá. Capítulo 90, o Chamar da Sepultura. Novamente vemos o resultado da luta, onde o monstro de Joey foi pulverizado. No anime, Té e Tristan encontram a carteira de Joey que tinha fotos de Serenity. Tristan afirma que, por mais voado que ele seja, jamais deixaria isso para trás, e que de fato algo havia acontecido. Té aponta para uma caverna próxima. E nisso o anime começa a expandir, onde toda a turminha se depara com 2 caixões e imaginam se eram de verdade ou não, até as caveiras de dentro caírem em cima de Té e Bakura, e percebem que era mais uma das pegadinhas de Pegasus. De volta ao duelo, Bones comanda o ataque do dragão e acaba destruindo o Predador de Machado. O episódio do anime se encerra aqui. Episódio 18, Espada e Escudo. Com a vantagem em mãos, agora é a vez de Bones acelerar Joey. Em resposta, Joey invoca Garrus, que ataca com o alvo o palhaço zumbi. Antes de ser temporariamente destruído, Bones explica que enquanto sua carta estiver em campo, os monstros sempre iriam ser revividos e receberiam esse acréscimo de 10% toda vez que ocorrer. E Bones comanda o ataque a Garrus. Nesse momento, Joey pensa no pior, mas os motivos de estar duelando o fazem pensar em progredir. O anime aproveita para fazer mais uma expansão, onde a turminha continua andando pela caverna. De repente escuta um grito de Bakura, que novamente estava agarrado com uma caveira. A turminha se assusta e corre, até encontrar uma bifurcação. Enquanto estavam escolhendo qual caminho seguir, Bakura acaba acionando uma armadilha, e escutamos um som crescente. Quando está mais perto, é possível visualizar que se trata de uma esfera de rocha, que ela está rolando em direção a eles. O pessoal começa a correr, mas Bakura tropeça e fica para trás, sendo aparentemente esmagado. O pessoal corre até o fim do túnel, onde não tem mais saída. Tristan, então, sem mais nada a perder, tenta parar a rocha com a força do punho. Nessa hora o balão estoura, revelando que era mais uma das pegadinhas de Pegasus. Enfim, o anime retorna ao duelo. Vendo a situação de Joey, Kif sugere que ele se renda,
Mas Joey não quer terminar como um cachorro perdedor e iria até o fim. E ao fazer a compra, ele saca o Mago do Tempo e ativa o efeito da Roleta do Tempo. Keith não esperava por essa carta, mas sabe que não passa de uma aposta, e pela primeira vez o efeito da roleta falha, destruindo todos os monstros de Joey e aplicando metade de seus pontos de ataque como prejuízo aos pontos de vida. Joey então encerra seu turno invocando em um outro monstro em modo de defesa. Na vez de bônus, quando ele iria atacar, Keith explica que seria melhor aumentar ainda mais essa vantagem. No mangá, Joey se zanga com tantas interrupções e pergunta quem seria o cara que realmente manjava das cartas. E Keith se apresenta dizendo que não era conhecido no Japão, mas na América ele era um grande caçador de recompensas. Joey se lembra que Kaiba havia dito que ele só havia perdido para Pegasus, e com isso percebe que não tinha chances desde o início. Com isso, o resto da gangue diz que assim que o duelo acabar, ele poderia correr debaixo da saia de Yugi e falar para ele que apenas eles 4 seriam os finalistas. E com isso, Keith diz que normalmente seus oponentes ficam traumatizados e abandonam o card game. E assim, Bones invoca a Abóbora Rei Fantasma e explica que seu efeito seria aumentar a cada turno 10% dos pontos de ataque de todos os zumbis no campo. E com isso sem opções, Joey posiciona o monstro em modo de defesa e vai passando os turnos. Bones agradece Keith por ter gerado uma estratégia perfeita, mas Keith diz que ainda falta uma carta para selar o combo, que era o bloqueador de defesa. E a próxima cena no mangá é um tanto interessante. Joey clama pela ajuda de Yugi, que consegue de certa forma perceber que Joey estava com problemas, que logo dá espaço a Yami, que por um breve momento, ao se concentrar, consegue telepaticamente localizar a arena oculta que Joey estaria duelando. E o capítulo do mangá se encerra aqui, com Yugi dizendo que há sempre um jeito de resolver as coisas por pior que pareça. Capítulo 91. Morte aos Imortais. Yami começa a correr em direção à caverna, onde a turminha pergunta se ele sabia onde Joey estava. Ele revela que sentiu que Joey estava em apuros, dentro de uma caverna. Na página seguinte mostra Joey segurando 4 cartas. Aparentemente, Takahashi tinha feito algum tipo de pesquisa de sugestões, e apresenta o resultado dos participantes. A página seguinte mostra um zumbi de Bones gigantesco, mas tudo que Joey pode fazer é continuar se defendendo. Joey não decorou seu baralho, mas sabe que não tem monstros que possam passar por cima dessa pontuação de ataque. Keith sabe que o fim está próximo, e no momento que ele sacar a carta bloqueador de defesa, o jogo estaria encerrado. No anime, a turminha enfim chega e pergunta como Joey foi parar naquela arena. Então ele explica que foi forçado a duelar. Antes de tentar impedir que o duelo acabe, os dois brucutus já se antecipam e falam que caso queiram impedir o duelo, deveriam passar por ele primeiro. Tristan vai pra cima pra encher o cara de porrada, mas acaba levando a pior com um deles atirando uma esfera em seu rosto e fazendo perder o foco, e o segundo acerta um socaço no estômago de Tristan, que cai igual um frango abatido a pedradas. Joey iria partir para a ajuda, mas Keith diz que se ele abandonar a arena, seria considerado desistência, e que ele deveria continuar com o duelo. Tristan então devolve a carteira para Joey, para que ele relembre por quem está lutando. Keith fica perturbando Joey, que pergunta quem ele seria, e aqui no anime, Keith se apresenta formalmente. O duelo prossegue com Joey setando mais um monstro em modo de defesa. Nesse momento, Keith revela que existe a carta bloqueador de defesa, e quando Bones sacá-la, seria o fim do duelo. E parece que só foi falar, pois Bones acaba de sacar o bloqueador de defesa, onde ele seta virado para baixo e comanda o ataque para destruir o monstro em campo, e passa a vez para Joey. No mangá, após Bones setar a carta, Joey imagina que tinha perdido o duelo, e nisso vemos Yami correndo pela caverna, e sentindo que Joey está muito encrencado, e continua o caminho. O pessoal se depara com as caveiras, e aqui no mangá, elas se tratam de ossos reais. Yami confia nas habilidades de Joey, e pensa na promessa que fizeram, onde iriam para a ilha salvar as vidas do vovô e da Serenity. Joey novamente se apega ao ideal por quem está lutando, e não iria desistir, e em seu saque ele consegue o dragão negro de olhos vermelhos. Keith se assusta devido à raridade dessa carta, e Joey comanda o ataque para o Rei Abóbora. E por ele já ser uma carta do tipo zumbi, o chamado dos mortos-vivos não iria poder trazê-lo de volta do cemitério. Mas nessa altura os monstros de Bones já estavam incrivelmente fortes, e com isso vaporiza os olhos vermelhos de Joey e seus pontos de vida. Joey pensa que seria o fim, pois o único monstro em sua mão era muito fraco. No anime tem a pergunta se ele ainda tinha alguma chance. Yugizinho, após avaliar o campo, sabe qual seria a única possibilidade. Essa esperança deixa Joey motivado novamente, e ao fazer o saque, consegue a carta espada do escudo. Entende que o cenário de vitória estava à sua frente. No mangá, Keith chama de perdedor. Isso relembra a fala de Kaiba, que deixa Joey pistola, e ao fazer a compra, ele consegue a carta espada do escudo. E enfim repara que a defesa dos zumbis eram nulas, e com isso poderia gerar prejuízo aos pontos de vida de Bones. Nesse momento, ele invoca seu último guerreiro, e ativa a carta mágica, que troca os pontos de ataque pelos de defesa dos monstros em campo. E com isso, Joey consegue finalizar o duelo, sendo o vencedor. Keith culpa Bones por sua incompetência e deixa o recinto. No anime, Joey desafia para um duelo justo, mas Keith ignora e segue seu rumo. No mangá, Joey havia acabado de derrotar Bones, e nessa hora a turminha consegue chegar até a caixa de duelos. Joey fica muito feliz em vê-los e diz que conseguiu vencer o duelo, mesmo contando com a sorte. Mas Amy diz que o mais importante é que ele havia conseguido. Joey agora possui 8 estrelas,
E o capítulo do mangá se encerra aqui. Por último, mas não menos importante, capítulo 92, Ataque do Labirinto. Yami parabeniza Joey, que responde que deveriam ter assistido o duelo. Tristan começa a zoar ele, dizendo que ele deveria ter gastado a sorte da vida inteira. Yami pensa que não poderiam rebaixar a vitória de Joey, afirmando que seria a sorte um milagre. Os fardos que um duelista carrega durante o duelo, quando são superados, são as verdadeiras provas de ser um duelista. Kiev começa a sair de fina, quando Joey chama sua atenção e diz para duelar na próxima vez de forma honesta. O pessoal se espanta ao descobrir que era o famoso jogador americano. Tristan pergunta como ele teve coragem de aceitar esse desafio. Joey se explica dizendo que foi trazido à força a esse duelo. Keith pede para que Joey pare de ser hipócrita, e a batalha começa antes mesmo do duelo começar. E com isso ele não precisava manter essa máscara de gente boa, e mostra sua imensa coleção de decks, dizendo que tinha várias cartas raras, e vários tipos diferentes, e assim poderia derrotar qualquer um que apareça em sua frente. Yami Tea pergunta como isso seria possível, pois ao desembarcarem, os duelistas foram revistados. Todas as cartas essas foram confiscadas, fazendo todos terem 40 cartas em seu baralho. Então Keith responde que nem estava oficialmente convidado para o torneio, e que por isso essa regra não se aplicaria a ele. E sai gargalhando. Yami responde que o orgulho de duelista era a regra da ilha, que faz Keith rir ainda mais. Joey queria derrotá-lo no duelo, mas sabe que ele ainda não é forte o suficiente para enfrentá-lo. No anime, após Keith rir de Joey ao propor um duelo justo, ele se retira gargalhando. Joey pede desculpas por ter preocupado o pessoal. Tristan aqui dá uma zoada, dizendo que Bakura quase morreu por isso. O pessoal parabeniza a vitória de Joey, mesmo sendo na sorte, mas Yogizinho diz que não foi sorte, e sim sua devoção pelo que estava lutando, que guiou até a sua vitória. E enfim, o pessoal decide sair daquela caverna, mas ao chegarem perto da saída, começam a ver que a entrada estava sendo obstruída por uma rocha. Enquanto estão empurrando, Keith continua rindo, e diz que essa era sua forma de vencer fora dos duelos. No mangá, Keith afirma que essa era a única entrada e saída, e que eventualmente eles iriam ser descobertos, daqui a alguns bons anos. Joey afirma que iria derrotá-lo, assim que sair dali. Enfim, era hora do Keith pôr as cartas na mesa, e com isso começa a dar uma surra em até então seus camaradas, derrubando os 3 no anime. Mas no mangá ele surrou o Bones primeiro, e intimidou os outros 2, fazendo-os entregar as estrelas, e cada um deles tinha 5. Com isso, Keith havia reunido as 10 estrelas sem nem precisar duelar. Mesmo assim, Keith desceu o cacete nos outros 2 e partiu em direção ao castelo de Pegasus. A cena final mostra a turminha tentando empurrar o pedregulho, e com isso, encerramos o episódio e paramos aqui no mangá, pois semana que vem prosseguiremos com o duelo do Caju e Castanha, ou melhor dizendo, os irmãos Para e Dox. E é isso, duelistas. Semana que vem tem mais. Gotcha! E com imenso prazer que finaliza esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!